Olá, caro ouvinte do podcast Nos Passos de Dom Bosco. Seja bem-vindo ao segundo episódio. É com alegria que queremos acolher você neste espaço para partilharmos, aprendermos também aí sobre o dom e o carisma de Dom Bosco, os salesianos. E como atualizar isso nos dias de hoje. No primeiro episódio, eu, Adaildo, juntamente com o padre Alexandre e o nosso amigo Rodrigo Adamo, a gente partilhou um pouco como foi o sistema preventivo de Dom Bosco, educação da juventude. Já o tema de hoje é Francisco de Sales e Papa Francisco, como fonte do amor educativo. Estamos no ar agora com esse podcast. Quero acolher com alegria os nossos convidados, que é o padre Edmilson Moraes, salesiano, que atua como no Colégio Salesiano Santa Terezinha, lá em São Paulo. E também com a jovem ex-aluna da Escola Salesiana São José, a Laura Leslie. Bem-vindos! Olá, Dailton, Laura, Rodrigo, valeu, todos na sintonia também do podcast, né, na escuta. Obrigado aí pelo convite de vir aqui bater um papo com vocês. Valeu mesmo, joia. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Laura Nellesen, tenho 20 anos. Estou falando aqui de Rio Paranaíba, Minas Gerais, né? Não estou em São Paulo. E eu sou ex-aluna salesiana, estudei no Colégio São José durante 5 anos, participei da pastoral, participei de diversos projetos e agora vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência muito positiva dentro de uma escola salesiana. Muito bem, obrigado, Laura, pela sua partilha inicial aí, apresentação, e também ao padre. Também quero acolher nosso amigo aqui de sempre, Rodrigo Adamo. Rodrigo, bem-vindo, querido. Muito obrigado. Então, para todos que estão nos escutando também, que seja um espaço para a gente conhecer um pouquinho mais sobre São Francisco de Sales, sobre Papa Francisco também, como fonte desse amor educativo, né? E acolher também desde já o padre Edmilson e a Laura Nellesen, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite aí para esse bate-papo hoje. Obrigado, Rodrigo. Então vamos lá com a primeira pergunta para o padre. Padre Edmilson, no nosso último episódio do podcast aqui nos Passos do Dom Bosco, nós conversamos, e falamos e aprendemos sobre o sistema de educação que Dom Bosco trouxe, sistema preventivo, que foi para a educação da juventude. Sabemos que esse sistema foi organizado a partir de Dom Bosco com seu olhar para a periferia de Turim, com aqueles jovens, adolescentes e até crianças da época. Também nós sabemos que Dom Bosco se inspirou em outro santo, que foi São Francisco de Sales. Para quem agora nos ouve, quem foi esse santo e qual a relação de Dom Bosco com ele para a sua obra, trazer o nome Salesianos? Olha, é muito interessante a gente olhar quem influenciou Dom Bosco. Que a gente fala hoje, você fala assim, por exemplo, Adailton, você é devoto de algum santo da Igreja Católica? Meu santo de devoção é São João Paulo II e, claro, também São João Bosco. Eu trago a devoção a eles, desde quando eu pude entender sobre o que é a santidade, o que são os santos. E agora, nesse último tempo, eu tenho também rezado com São José, o pai de Jesus, e também São José Maria Escrivá. Laura, você é devota de quem? Dom Bosco, eu acho que é o principal, assim, justamente por conta de tudo que eu vivi aí em São José. Mas tem outros? Tem. Rodrigo, você é devoto de quem, além de Dom Bosco? Além de Dom Bosco, acho que São Francisco de Assis também me inspira bastante. São Francisco de Assis. Eu sou de Campinas também, não estudei no colégio salesiano, eu trabalhava no Liceu de Campinas quando conheci a congregação salesiana. Eu trabalhava, no CPD, vamos atualizar, eu trabalhava no TI. Então, antes de conhecer os salesianos, eu também era devoto, e sou devoto de vários santos da Igreja Católica.
Então, todos nós temos os nossos santos, santas de devoção. Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu estou aqui em São Paulo, no Colégio Salesiano Santa Terezinha, que tem a paróquia aqui, Santa Terezinha. Então, Santa Terezinha, São João Bosco, claro. Minha infância eu fiz crisma, grupo de jovem, tudo mais, na Santo Antônio, na igreja Santo Antônio de Campinas. Então, Santo Antônio é um santo muito próximo, que eu gosto muito também. Enfim, para dizer que todos nós, quem está escutando a gente também, tem as devoções. E aquelas pessoas, santos, santas, e as pessoas que estão ao nosso redor, que de um jeito ou de outro influencia a gente. Tanto na igreja, ou no trabalho, ou no esporte, sempre tem aquela pessoa que nos influencia, nos inspira. Dom Bosco não era diferente. Joãozinho Bosco, João Bosco, na sua infância, depois na sua adolescência, depois no seminário, enfim, como padre, sendo padre, Dom Bosco também teve os seus santos de devoção. Fiz até uma colinha aqui. Tem vários. Por exemplo, da época de Dom Bosco nasceu para trás, nessa ordem cronológica, São João Bosco teve muito próximo São José Cafasso, que foi próximo, Dom Bosco conheceu Cafasso, ajudou muito Dom Bosco. Depois, São José Cafasso. Então, Dom Bosco foi inspirado por esse rapaz, José Cafasso. Depois, tem mais para trás, Santo Afonso Maria de Ligório, muita gente conhece esse santo, e isso estamos falando em 1600 e alguma coisa ali. Depois tem São Vicente de Paulo, Dom Bosco bebeu nessa espiritualidade também, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, São Carlos Borromeu, São Inácio de Loyola, enfim, e também, dentre eles, São Francisco de Sales. Então, para dizer assim, Dom Bosco rezava como a gente reza, e também tinha lá os seus santos de devoção, que ele rezava, que ele estudava, que ele ia atrás da história, enfim. Esses foram alguns que eu falei, alguns que Dom Bosco gostava. Dentre eles, é claro, São Francisco de Sales. Então, São Francisco de Sales tem também uma influência em Dom Bosco muito grande, muito grande. Para falar um pouquinho de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é francês, nasceu em Annecy, ali na região de Saboia. 5 irmãos, era uma família grande, relativamente grande, eram em 5 irmãos. Depois dos estudos, o pai e a mãe tinham uma certa condição e proporcionou para ele estudar primeiro em Paris, retórica, humanidades, fez todo um estudo ali. Depois ele continuou o estudo na Itália, fez direito, fez teologia, enfim, estudou. E é claro que o pai e a mãe queriam que ele seguisse nessa linha de ser político ali na cidade. Então, São Francisco de Sales estava sendo preparado para ser ali alguém significativo ali na sua região, na sua cidade, na sua família, para ser político, naquela época, político, militar, enfim, era tudo ali que estava sendo preparado. Diz a história que ele, nos debates que participava, ficou muito impressionado com a predestinação. Ele participou de uma palestra, de uma reflexão ali num grupo sobre a predestinação e ficou muito impactado. E começou a pensar sobre isso, e foi a partir dessa reflexão que começou a conversão de São Francisco de Sales. Voltou para casa, depois falou para o pai que não queria seguir essa linha de político, dessa linha aí de pessoa pública, e queria ser padre. Imagina, o pai e a mãe escutando isso do rapazinho lá, que tinha estudado em Paris, estudado na Itália, e que tinha tudo para ser ali aquele político na região, e falou assim, não vou. Então, aí depois tem toda a história dele enquanto padre,
que depois, na nossa conversa, a gente pode conversar um pouquinho mais, debater um pouquinho mais, depois em Genebra, depois em Annecy, como padre, depois quando é nomeado bispo, ali daquela região também. Enfim, tem toda uma linha de conduta, de espiritualidade, de conversar com Deus. Espiritualidade nada mais é que conversar com Deus nessa linha do amor, do carinho, da caridade, mais do que a penitência. Então, São Francisco de Sales, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, de Francisco a Francisco, né? Francisco de Sales ao Papa Francisco, e no meio disso tudo Dom Bosco. Então, tem bastante coisa para a gente pensar, refletir sobre São Francisco de Sales, e todo mundo sabe que os salesianos, o nome salesianos vem aí desse sobrenome de São Francisco de Sales. Então, assim, para a gente começar. Isso aí, padre. Daí, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais sobre São Francisco de Sales, né, sobre essa figura aí, o senhor trouxe um panorama do histórico dele, de onde ele nasceu, aquilo que ele fez, quem foi essa pessoa, né, e também de todos os outros santos que inspiraram de alguma forma Dom Bosco. E ano passado, a estreia do Reitor Mor, ela falava a seguinte frase, né, trazia aquela ideia de que nada por força e tudo por amor. E como que essa ideia está presente em São Francisco de Sales, né, enquanto pessoa, tudo aquilo que ele viveu, enquanto santo também, o que ele queria dizer com isso? Aí, se eu puder falar um pouquinho para a gente também, para os nossos ouvintes, como que essa ideia inspirou Dom Bosco na sua relação com a juventude, em todo o seu trabalho educativo? A estreia do ano passado, quem não está acostumado a escutar esse nome, estreia, é uma palestra, um documento que o Reitor Mor escreve todo ano. O Reitor Mor, padre Ángel Fernandes Artime, que hoje está, por esses dias aqui que a gente está vivendo, ele está na Argentina, ali com todos os salesianos, os inspetores, vice-inspetores, então tudo lá na Argentina, batendo um papo lá. Então, todo ano a estreia existe, é um documento, na verdade é uma palestra que o Reitor Mor faz para salesianas no final do ano, aí depois tem todo o escrito, e depois essa palestra vira um documento e é transmitido para toda a família salesiana, mais de 130 países. Uma coisa interessante, realmente, o ano passado, essa estreia, o título é Fazer Tudo por Amor, Nada por Força. É claro, quando a gente fala em santo, escuta a palavra santo, a primeira coisa que vem é milagre, é uma pessoa próxima de Deus, é uma pessoa, se bobear assim, não sai da igreja, reza, poxa vida, enfim, não fala palavrão, não conta piada suja, enfim, é uma pessoa santa, tá? É uma pessoa santa. Só que na estreia, estou com ela aqui, e quem quiser pegar a estreia e ler desse ano e do ano passado, é só procurar na internet, lá, estreia, salesiano, que você vai ver lá em PDF, PowerPoint, enfim. A página 35. Então, nessa mentalidade, essa imaginação de que um santo, né, o santo e tal, ainda mais São Francisco de Sales, o amor, nada por força, tudo por amor, eu leio para vocês uma nota de rodapé muito interessante, para mostrar que santo não cai do céu, é um esforço, é algo, é um esforço do dia a dia, e nosso também. Página 35, a nota de rodapé. Leio para vocês. Muitos biógrafos afirmam que ele, São Francisco de Sales, era de temperamento colérico, forte, impaciente, muita de sua raça, um verdadeiro saboiano, que é da região lá de Saboia. Por causa disso, a cólera frequentemente fervia em sua cabeça. Sentia-se incomodado com a linguagem insolente ou as ações imprudentes. A desordem irritava-o interiormente. Seu semblante mudava de cor e ele ficava vermelho diante de uma contradição. Ó, São Francisco, isso aqui é São Francisco, o biógrafo aqui está falando, depois cita todo o livro, o ano, enfim, tudo. Não está falando do seu vizinho aí não, hein? Não está falando dos mineiros, que a Laura
encontra, ele está falando de São Francisco de Sales, colérico. Todos os santos, se a gente vê todos os santos, pega a vida de todos os santos, o primeiro item não é fazer milagre, o primeiro item do santo é se aproximar de Deus com a sua humanidade. Então olha aqui, ó, impaciente, colérico, frequentemente fervia sua cabeça. Olha que bonito para dizer que ele ficava com a cabeça vermelha, com o rosto vermelho de raiva. Sentia-se incomodado com a linguagem insolente, enfim, ó, semblante mudava de cor, ficava vermelho. Ou seja, ele era um humano. Mas aí que tá, não para aqui. Aí por isso que a gente precisa continuar. No entanto, a luta constante a essas tentações, a vigilância, o esforço ascético, o controle pessoal, a ajuda de Deus, é claro, a ajuda da graça, conduziram-no àquela doçura primorosa que faz dele uma imagem viva de Cristo. Tá vendo? Então, assim, é o ser humano que não sublimava, o pessoal da psicologia pode falar sobre isso também, não é que ele abafava esses sentimentos, mas sabia trabalhar, sabia conviver, sabia se esforçar nesse esforço ascético para transformar isso tudo em amor e nada por força. Então, é isso que é interessante. E se a gente olha a vida de Dom Bosco também, todo mundo que lê lá alguma biografia de Dom Bosco também era bastante forte nas suas opiniões, bastante cabeça dura. Dom Bosco, enfim, podia pegar todas essas características aí de São Francisco de Sales e jogar para Dom Bosco. Só que Dom Bosco também tem isso, né? Com o seu esforço, com as suas orações, com a graça de Deus, fez o que fez com a sua condição humana. Então é interessante a gente, e se a gente for pegar Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pedro, São Paulo, enfim, São Francisco de Assis, você pega todos esses, também vai por essa linha. Então, quando a gente olha ao texto e vê a imagem de São Francisco de Sales e escuta, fazer tudo por amor, nada por força, a tentação nossa é falar assim, claro que ele consegue, ele é santo, eu não consigo. Vem aqui estudar, vem aqui trabalhar. Não dá. Dá sim. Dá porque esse pessoal aí que a gente chama de santo conseguiu, e com esforço, é claro que não cai do céu, né? Não cai do céu. É um esforço diário. Isso mesmo, padre. A santidade é possível e está ao nosso alcance. O senhor nos trouxe vários exemplos, né, concretos de São Francisco de Sales, como que ele no dia ordinário, dia a dia, foi se santificando, né? Vencendo as suas limitações, as suas temperamento forte, né? Se santificou. É isso mesmo. Todos nós podemos ser santos naquilo que fazemos, naquilo que somos. Você que é pai, professor, aluno, profissional do mercado de trabalho, né? Você que está na zona rural, você que é dono de casa, todos nós podemos ser santos. Santidade não é algo que está fora, longe de nós, mas no dia a dia, aquilo que somos e fazemos. Quero também agora ouvir nossa amiga Laura Nelissen, também ex-aluna da Escola Salesiana. Laura, partilha conosco a sua experiência com esse amor educativo no seu dia a dia, ali na escola, fora da escola, né? No pátio, com os alunos, com professores. Qual foi a sua experiência? O que você vivenciou de concreto? Partilhe conosco. Bom, eu senti muito a personificação disso que o padre Edmilson falou. Quando eu penso nos meus dias na escola, né, foram anos bem complicados, né, época de vestibular, é um momento assim para os jovens, é um momento muito tenso, de muita aflição, você tá nervoso, você pensa assim em desistir. E eu tive o privilégio de vivenciar esses anos, que foram anos assim para mim muito complicados, numa escola
que não é uma escola normal, né? É uma escola que olha para o aluno não como um papel em branco, algo que eu vou moldar, algo que eu vou só passar conhecimento, mas como ser humano, como uma pessoa, cada um ali do seu jeito de ser, com as suas qualidades, com as suas características únicas, com as suas necessidades únicas. E eu sentia muito no São José essa visão, eu me sentia à vista. E pode parecer algo muito, muito óbvio, muito besta, mas que não é tanto como a gente pensa, né? Às vezes a gente fica tão perdido na rotina que a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa com necessidades, com aflições. E isso é algo que eu valorizo muito nos meus professores, nos educadores que passaram na minha vida lá no São José, porque eu me sentia vista. Quando eu penso nos professores lá da escola, eu tenho várias lembranças minhas, não só estudando, não só tirando dúvidas da escola, mas discutindo questões pessoais mesmo. Tô aflita com isso, tá difícil conciliar, tô passando por essa situação em casa, muitas vezes com o padre da escola, com os professores, com a coordenação. E eu acho que isso diz muito sobre o amor educativo. Não, você vê o aluno como uma pessoa, né, como alguém que tem as suas próprias necessidades. E então, por conta disso, né, por essa visão do São José, eu tive não uma formação só visada para a educação, né, não só em conhecimento, matemática, português, mas uma formação humana. A minha experiência no São José foi uma experiência de muita mudança. Foi uma experiência assim, que eu me reencontrei como pessoa, por causa dos valores que eu aprendi lá dentro, que eram passados ali pelas pessoas que estavam lá dentro e que eu levo para a minha vida até hoje. Então, o amor pelos jovens, eu acho, é algo muito forte, né? Que Dom Bosco sempre falava, e que eu sinto muito isso lá no São José. Então, é a pastoral trazendo esses temas de discussão, trazendo grupos de jovens, trazendo dinâmicas diferentes, né? Dinâmicas, era uma coisa até que eu estava conversando com o Rodrigo esses dias, dinâmicas que você não encontra em qualquer escola, são os professores, trazendo para o aluno esse apoio, né? Você sente ali um braço amigo mesmo. Eu lembro dos meus professores hoje com muito amor por tudo que eu passei, porque eles se permitiam se aproximar, entendiam o nosso lado, entendiam as nossas dificuldades, estavam lá, lógico, passando conteúdo, mas olhando para a gente como pessoas com suas próprias necessidades e valores. Uma coisa que acho que me marcou muito e que eu levo para minha vida até hoje é a empatia, né? Então eu falei bastante sobre essa parte de aceitação, né? De ouvir as necessidades do outro, né? Porque cada um é cada um. Isso foi algo que me tocou bastante, porque eu tenho, assim, minhas dificuldades com o meu temperamento, é algo que os meus pais sempre falam, que eu sou um pouquinho cabeça quente, que eu sou um pouquinho impaciente, que eu quero as coisas do meu jeito. E a gente sabe que para a vida não é assim que funciona, né? Tanto na faculdade, quanto no trabalho, quanto a minha família, né? Que eu vou estar aí construindo daqui uns anos para frente. Eu não posso olhar só para o meu lado, né? Eu tenho que olhar para o lado da outra pessoa e, dentro do possível, tentar conciliar. Isso foi algo que eu aprendi no São José, porque conheci muita gente, como eu comentei, o São José traz muito esse lado humano, então eu tive que aprender a controlar meu temperamento, eu tive que
aprender a lidar com outras pessoas, né? Seja na pastoral, seja dentro de sala de aula, seja dentro dos meus outros convívios aí no ambiente escolar. Eu tive que aprender a ouvir, que era algo que eu tinha bastante dificuldade antes, e ouvir ter essa sensibilidade de não olhar só para o meu lado. E isso é algo que eu coloco muito em prática na faculdade, porque estou trabalhando agora, mas já participei de vários projetos dentro da faculdade, empresa júnior, grupos de extensão, e projetos que eu era líder, né? Que eu tinha ali um grupo que eu tinha a função de estar conciliando, de estar liderando uma equipe. E você não tem um líder se ele não for empático, né? O que a gente fala muito. Daí, então, não é líder, é um chefe, é uma pessoa que vai te passar o que você tem que fazer. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de alguém que mais do que ele não te fala o que fazer, né? Ele te auxilia, ele gerencia aí o grupo. E eu acredito que eu tenho conseguido fazer isso. Recebi feedbacks positivos, mas acredito que consegui fazer isso por conta desses valores. Então, hoje eu estou mais para o final da faculdade, né? Estou aí no meu penúltimo ano. E eu saio, assim, com um sentimento de dever cumprido e de muita nostalgia, por pensar que coisas que eu fazia no São José, quem diria, né? Coisas que eu fazia 10 anos atrás, há 5 anos atrás, foram tão importantes para mim. Nas minhas atividades até hoje, nas próximas atividades que eu vou estar fazendo, porque o amor educativo é muito essa empatia, né? Esse lado de ouvir. E acho que é isso é algo que todo mundo tem que levar pro lado profissional, pro nosso lado pessoal, saber lidar com isso. Não é para qualquer um, é muito difícil. Eu consegui aprender isso no São José, coloco isso em prática muito. E minha mãe, né, professora do São José, e eu sempre comento com ela o quanto que ter estudado no São José me ajudou no desenvolvimento humano, porque lidei com situações que eu não lidaria, talvez em outra escola, talvez em outro ambiente, e que me mudaram muito, muito o jeito de ser. Então, antes eu era uma pessoa com muita dificuldade para ouvir os outros, para lidar com os outros. E agora, depois de um tempo na faculdade, vocês pediram um exemplo, eu fui eleita diretora de gestão. Uma pessoa que antes tinha muita dificuldade para lidar com pessoas, eu me tornei a diretora de gestão na empresa júnior. Então, acho que fica claro o crescimento humano que eu tive aí dentro do São José, que eu sou eternamente grata. Sei, Laura. E a gente, quando fala do amor educativo, né, a gente fala, Dom Bosco falava que o amor ele tem que ser sentido, né? Muitas vezes, muito mais do que ser demonstrado através de palavras, é o jovem sentir que a gente que é amado pelo educador, né? Por aquele que acompanha, pelo salesiano. Eu acho que isso é muito bonito, né? É muito profundo também. E aí isso também traz um caminho pra gente, você comentou também nas suas dificuldades pessoais, né? Que aí faz um link, talvez, com São Francisco de Sales, com Dom Bosco também, nas dificuldades do dia a dia mesmo que a gente enfrenta enquanto pessoas, enquanto seres humanos, também de caminhar e procurar se melhorar como pessoa. Acho que é isso também um caminho que eles vão apontando pra gente, né? Bacana. E aí, essa pergunta aqui vai pro padre, mas se você quiser também contribuir de alguma forma, Laura, a gente vai colocando nesse bate-papo. Mas pensando um pouquinho sobre Dom Bosco, né, padre? Dom Bosco ele buscou os jovens na periferia de Turim, como a gente recordou no início do nosso bate-papo. E hoje o Papa Francisco ele nos pede como igreja para sairmos do nosso conforto e irmos até as periferias existenciais do ser humano. Lá em 2015, falando para os bispos, ele falou assim, abre aspas,
Quando tivermos de partir para uma periferia extrema, talvez nos assalte um medo. Mas não há motivo. Na realidade, Jesus já estava lá. Ele espera-nos no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sem fé. Jesus está lá, naquele irmão. Ele sempre nos precede. Sigamo-lo. Tenhamos a audácia de abrir estradas novas para o anúncio do Evangelho. E aí uma pergunta pra gente, né? Uma reflexão, são tantas periferias que a gente encontra por aí no nosso dia a dia, seja na faculdade, seja na rotina de trabalho. São tantas pessoas que precisam também, né, desse amor sendo levado à frente. E aí como nós, jovens salesianos, religiosos, leigos também, como que a gente pode colocar isso em prática? Dom Bosco, ou todo mundo que chegava perto, tinha algum contato com Dom Bosco, nas memórias biográficas, cita bastante isso. A pessoa se sentia como sendo o melhor amigo de Dom Bosco. Isso é interessante, porque eles falam assim, olha, Dom Bosco, eu sou o melhor amigo de Dom Bosco. Então, assim, para dizer que, assim, olha, Dom Bosco, ele me considerava como o melhor amigo dele, e ele é meu melhor amigo também. Então, assim, e não era de uma pessoa só, tinha vários relatos dizendo que a pessoa se sentia assim. Hoje a gente vai falar que é manguinha, né? Mas, assim, é o melhor amigo. Dom Bosco é o melhor amigo dele e ele é o melhor amigo de Dom Bosco. Que a Laura falou algo muito interessante. Ela se sentia única. Única. Então, por que se sente único? Por que o pessoal falava isso de Dom Bosco? Porque Dom Bosco, claro, foi ao encontro. E ao encontro, tudo bem, várias pessoas vão ao encontro de outras pessoas para várias razões. Tem gente que vai ao encontro de outra pessoa para cobrar. Você está me devendo. Tem outras pessoas que vão ao encontro do outro para bater. É triste ver as torcidas organizadas que se encontram, um quer encontrar o outro não para bater um papo, mas para... Enfim, então a gente vai ao encontro do outro. Mas qual que é o diferencial do sistema preventivo de Dom Bosco e São Francisco de Sales, de uma escola salesiana? É o encontro do outro para gerar confiança, para ter diálogo, para ser próximo. E nesse diálogo, nesse ser próximo, nesse ambiente de confiança, falar para outra pessoa, aliás, a Laura também citou isso, assim, a outra pessoa, você é único. Você é único, você não é aquilo que a gente brinca, né? O pessoal fala hoje, você não é você não é tratado como gado. Você vai todo mundo junto lá na manada, enfim, lá no gado, você não é um gado que vai todo mundo junto, você é único. E você só vai se sentir único se o salesiano ou a comunidade salesiana, no colégio, na obra social, na paróquia, enfim, tiver diálogo com essa pessoa, for próximo dessa pessoa, gerar confiança nessa outra pessoa e na situação que ela tiver, na vocação que ela tiver, na situação hoje que ela tiver. É o respeitar o momento que a pessoa está. Da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, se é mãe, se é pai, se é avô, se é avó, enfim, se torce para o Corinthians, se não torce para o Corinthians, enfim, respeitar o momento dela. Então o amor educativo, quando a gente fala, passa por tudo isso, né? E passa pelo se sentir única, como a Laura falou. Sentir único para Deus, para aquela pessoa que acolhe, né? E quem é acolhido. O padre também, aí o Rodrigo leu um trecho, né? Do Papa Francisco, falando ao bispo sobre e a encontro do jovem hoje que está na sua periferia existencial. O jovem que hoje vive os dramas, né? Dramas da sociedade hoje. Síndrome do pânico, a ansiedade, enfim, tantas realidades, né? Que o jovem hoje vive, né? E a gente precisa estar atento a isso. Talvez tão próximo de nós e a gente não está atento. Descobrir como nós podemos, né, adentrar em cada coração periferias existenciais do ser humano. A reflexão vai por aí mesmo. Quando a gente escuta a palavra periferia, o que vem em mente, é claro, a figura, a imaginação, é a periferia física da cidade, né? Periferia física. Mas, como você disse, e como o Papa também
falou, citou, existem periferias que não são físicas, são periferias existenciais mesmo. Por exemplo, aqui em São Paulo, diz um estudo que saiu aqui agora, um censo, que existe mais de 30 mil pessoas vivendo em situação de rua no centro de São Paulo. Então, não é uma questão de periferia física e para as bordas da cidade. Aqui em São Paulo, mais de 30 mil pessoas morando em situação de rua, aqui no centro da cidade. Então, é bom a gente refletir sobre isso mesmo, as periferias existenciais. Aí vai para... aí o campo abre, tanto periferias existenciais não só da juventude, mas do ser humano, enquanto não se abrir, ficar isolado, enfim, aí querer levar vantagem, periferias no sentido de querer levar vantagem, eu sou o centro do mundo e eu preciso me dar bem a qualquer custo, de qualquer jeito, mesmo se isso vá prejudicar outra pessoa. Então, assim, é claro que existe a periferia física, mas a periferia também existencial, de que todos nós, quem está escutando, também sabe as suas periferias existenciais. E São Francisco de Sales enfrentava essas duas realidades, periferia física e periferia existencial. Tanto que, quando ele foi ordenado padre em Genebra, uma das primeiras atividades dele foi evangelizar. Olha a periferia, evangelizar aqueles que não eram católicos. Imagina, é difícil hoje a gente falar para quem é católico, imagine falar para quem não é católico. E o São Francisco de Sales, o padre Francisco de Sales, quando foi ordenado padre, uma das primeiras missões dele, a primeira missão dele foi evangelizar os protestantes. Imagina! E diz a história que ele conseguiu ali na região dele, e depois como bispo, a região dele, a diocese dele, tinha muitos padres que gostavam de evangelizar, que davam testemunho da sua vocação, enfim, e ele também depois, enfim, como padre, depois como bispo, ao encontro daqueles mais necessitados, também dos pobres, enfim, necessitados, e ao encontro de todos. É claro, principalmente aqueles mais necessitados. Então, a São Francisco de Sales, depois Dom Bosco, que até nós hoje, Papa Francisco, de Francisco a Francisco, é sempre ir ao encontro do outro, mas não para forçar, mas não para violentar, não para, enfim, para impor alguma coisa. É o encontro do outro para caminhar junto. É isso aí, padre. Sempre sair do nosso zona de conforto, né, para ir ao encontro do outro, daqueles que mais precisam, né? Essa igreja em saída, como nos pede o Papa. Padre, obrigado pela sua reflexão, pela sua mensagem aqui para nós nesse podcast. Quero também agradecer a Laura e deixar aí esse final para vocês deixar a sua mensagem para os nossos ouvintes. A Laura, o Padre e também aí o Rodrigo. É com vocês. Bom, agradeço aí por todo mundo que ouviu até agora. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi uma experiência bem diferente para mim. E de mensagem final, eu gostaria de deixar um pouquinho do que eu compartilhei aqui hoje, né? Um pouquinho desses meus aprendizados. Que a gente consiga aí na quaresma tentar sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Tentarmos cada vez mais sermos nossas melhores versões. Foi muito isso que eu aprendi nesses meus anos no São José, de estar com empatia, com amor, respeitar os outros, mas também me melhorar dentro das minhas limitações, como o padre comentou, né? A gente sempre tentar ser nossa melhor versão dentro das nossas limitações.
E tá aproveitando a quaresma para isso, né? Acho que é um bom momento para nos desafiarmos um pouco a sair da nossa zona de conforto. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Quando a gente, hoje no mundo da tecnologia, ainda mais nos aparelhos aí celulares, a gente tem que vira e mexe uma vez por semana, uma vez por mês, atualizar os aplicativos, né? Se o aplicativo não é atualizado, daqui a pouco ele para de funcionar. Então, como a Laura acabou de falar, a gente precisa também ser a nossa melhor versão. E para isso a gente precisa sempre atualizar o nosso aplicativo, e a nossa fonte principal, é claro, é Deus. Uma última reflexão que eu posso deixar aqui é citar também de novo São Francisco de Sales. Um texto de São Francisco de Sales é considerado doutor da igreja. E um dos textos mais legais para se ler, também está aberto aí na internet, é a Introdução à Vida Devota, que ele escreveu para os leigos, para todo mundo. Ele não escreveu, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem profunda, mas bem acessível a todos nós. Introdução à Vida Devota. E lá ele escreve um texto bonito que pede mais, incentiva mais para a gente praticar caridade mais do que a penitência. Caridade mais que penitência. Depois a gente passa por Dom Bosco. Imagina a caridade, ele saindo ao encontro da juventude, foi ao encontro da criançada por caridade, por amor. E chegando até de Francisco a Francisco, o Papa Francisco hoje, com toda a inteligência jesuíta que é, os textos, as falas que vêm muito próximo da gente, que todos nós, cada um de nós, parece que ele está falando para a gente aqui, é o nosso pároco, o Papa Francisco. Então também que cada um de nós possamos intensificar a caridade mais do que a penitência, atualizando aí a nossa melhor versão dos nossos aplicativos. É isso aí, gente. Então eu gostaria de agradecer a cada um que nos acompanhou nesse episódio até esse momento. Foram várias coisas partilhadas. Nós vimos um pouco que Dom Bosco e São Francisco de Sales são dois santos muito humanos. E em nossa conversa também trouxemos um pouco da nossa experiência, seja como padre, seja como jovem universitária, seja com educadores, ex-alunos, ex-alunas salesianas, enfim, cada um na sua rotina diária de estudo e de trabalho também pode seguir esse caminho de santidade que Dom Bosco trilhou e aprendeu muito de São Francisco de Sales. Que a gente possa levar no final dessa quaresma também, esse momento muito bonito que a gente vivencia, essa mensagem de que ser santo é possível. Como o padre disse, independentemente se torce para o Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras, que o amor de Deus ele possa também estar presente no nosso coração. E esse amor é a base do amor educativo, que é sentido e transmitido, pois é fonte do próprio Deus. Que possamos levar essa mensagem a cada um que nos ouviu. Maravilha, queridos, obrigado pela sua participação aqui. Que conversa gostosa, bate-papo maravilhoso. Cada um na sua realidade, né? A Laura, o Rodrigo, o padre na paróquia, na sua realidade também de colégio, Santa Terezinha. Eu aqui na Canção Nova. Todos nós queremos, com você, ouvinte, a cada mês aqui nesse podcast, partilhar a vida, porque é a vida em movimento, aquilo que somos e nossa essência. Você que ouviu o podcast, também pode convidar outras pessoas a ouvi-lo. Copie o link do podcast aqui no Spotify, também no YouTube. Manda para seu amigo, seu colega, algum paroquiano, para que possamos alcançar mais e mais pessoas nesse carisma que Dom Bosco deixou para nós. Valeu e até um próximo episódio no podcast Nos Passos de Dom Bosco.